alegria do verdadeiro ministro do Evangelho. Friso isso, hein? Verdadeiro ministro do Evangelho. A alegria do verdadeiro ministro do Evangelho é quando as pessoas são salvas, é quando as pessoas se convertem de fato e de verdade. É claro que um pastor, um pregador quer ver a sua igreja cheia, ele quer ver o avanço do Evangelho, da pregação, as pessoas conhecendo a palavra, mas não tem alegria maior do que você ver pessoas se convertendo verdadeiramente, genuinamente, de coração, não apenas frequentando, porque convenhamos, hoje, e eu falo isso sempre com um tom de crítica, vocês percebem, as igrejas estão abarrotadas, mas abarrotadas de gente carnal. As igrejas hoje, na sua maioria, são carnais. Elas parecem casas de show. Assistam um culto, na maioria das igrejas, e assistam um show da Taylor Swift, para você ver se não é a mesma coisa, se não é parecido, se não tem a mesma dinâmica do show, das luzes, da fumaça, da performance. Não é verdade? Não tem diferença. Infelizmente, o mundo entrou dentro da igreja, o mundo tomou as rédeas de muitas igrejas. E pouco se tem de Jesus, do Evangelho, da graça, da simplicidade, da pregação profunda, genuína. E me admiro que muitos de vocês estejam abraçando isso, estejam, me perdoe a expressão que eu vou usar, se prostituindo com isso, porque esta é uma prostituição espiritual, esta é uma fornicação espiritual. E há muitos fornicadores, talvez você seja um grande fornicador dessas coisas que o mundo tem oferecido. Mas hoje eu não quero falar de coisa ruim, hoje eu quero falar de alegria, de coisas boas. E a carta de Paulo aos Colossenses é uma expressão dessa alegria. Paulo está muito feliz porque ele recebe de Epáfras era um pastor do ministério dele, ele recebe de Epáfras a informação de que enquanto Paulo estava preso em Roma, essa carta é escrita com Paulo preso em Roma por Paulo e Timóteo, você lê isso no capítulo 1, no versículo 1, Paulo e Timóteo são os escritores dessa carta. O Epáfras conta que nessa região chamada Colossos, ele pregou o Evangelho, tal qual Paulo pregava, e as pessoas começaram a se converter. E ele traz essa informação. Um alento, imagino, para Paulo receber de Epáfras, ouvir de Epáfras, que pessoas estavam se convertendo, que o ministério de Paulo frutificava, mesmo enquanto ele estava preso. Os pastores, os discípulos dele, os pregadores fiéis, continuavam o trabalho. Paulo está preso, mas os discípulos, os pregadores, os pastores, estão pregando. E o Epáfras, então, vem e fala: Paulo, olha, o trabalho está muito bonito, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão nascendo de novo, nós estamos batizando muita gente, e é uma igreja bíblica sólida, um povo sedento da palavra. Então, com essa alegria, Paulo escreve a carta aos Colossenses. Ele que vai mencionar numa parte, você leia, e a minha recomendação é que você leia os 4 capítulos dessa carta hoje. Eu li em 20 minutos a carta de Paulo aos Colossenses nessa madrugada, então leia você também, é uma leitura leve, gostosa, aprazível e que edificará a sua vida. Ele menciona numa altura que ele nunca tinha visto aqueles irmãos, mas ele estava feliz. Eu quero ler para nós um trecho bem curtinho no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. Colossenses 1, do 9 ao 12. E enquanto você procura, já que vai aparecer no rodapé, o apóstolo Paulo escreveu assim: Por esta razão, nós também,
desde o dia em que o ouvimos. Ouvimos o que o Epáfras contou. No versículo 7 ele disse: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, o qual nos declarou também o vosso estado no Espírito, ou o vosso amor no Espírito. Então, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, que recebemos a informação da conversão de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Veja, quando a fé começa a brotar, a produzir seus primeiros frutos nos nossos corações, ela ainda é uma planta nova, é uma planta tenra, é uma planta no início. Nós precisamos ter ainda mais cuidado. Por exemplo, o profeta Jeremias diz, o profeta Isaías, diz na sua palavra, no seu livro, na sua profecia, que os cordeiros que mamam ainda são carregados no colo pelo bom pastor, fazendo alusão aos primeiros anos da vida cristã. E eu sei que eu estou falando com pessoas que já estão há mais tempo no Evangelho, mas há muita gente começando. Esse é o tempo, e não descarto você que já é mais antigo na fé, mas é um tempo de buscar a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Você está assim numa altura em que quanto mais você souber da vontade de Deus, quanto mais você souber do plano de Deus, quanto mais você crescer, como Paulo diz, em sabedoria ou em toda sabedoria e inteligência espiritual, melhor para você, melhor para o seu progresso. Eu falo sempre para você tirar da sua vida as distrações. Aposente, jogue fora, não vou dizer nem dê, jogue fora seu videogame estúpido, jogue fora e exclua do seu celular aqueles joguinhos banais. Sai da televisão, tira a sua conta da Netflix e dos seus afins e comece a buscar a Deus. Você foi colocado num caminho tão glorioso, tão maravilhoso, tão especial. Isso é maravilhoso. Paulo está extasiado porque ele tem discernimento do que está acontecendo com aquelas pessoas. A grande maravilha da vida aconteceu neles, está acontecendo conosco. O grande milagre, que não é uma cura, uma libertação, que são grandes milagres de fato. Uma porta de emprego, você que diz, pastor, depois que eu me converti, eu comecei a ganhar muito dinheiro, louvado seja Deus se isso aconteceu com você, uma maravilha da graça de Deus que ramificou em você. Levante as mãos e diga obrigado, porque depois que eu me converti, a minha mente se abriu, eu comecei a trabalhar, eu comecei a prosperar, eu comecei a ganhar dinheiro. Repito, louvado seja Deus por isso. Mas a grande maravilha é que você agora está em vias, em rota de conhecer a vontade de Deus, que tem a ver não só com essa vida, com essa existência, mas que tem a ver com toda a eternidade. Por isso que Paulo está extasiado. Ele diz, eu não cesso de orar por vocês. Estou aqui na prisão em Roma, aproveitando o máximo de tempo que eu posso. Ele, se você ler depois Atos 28, ele atendia as pessoas durante o dia, as pessoas vinham, ele pregava para as pessoas, mas ele usava muito desse tempo para escrever, ele escreveu muito, ele trabalhou muito nesse tempo em que ele estava preso, não podia sair às missões, porque ele era um missionário, ele era um evangelista, o apóstolo de Cristo, mas já que ele está preso, ele está gastando tempo recebendo pessoas, atendendo pessoas, escrevendo, produzindo conteúdo e orando também pelos colossenses. E ele pedia que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê, Paulo? Com qual finalidade? O que isso tem a ver comigo, com você, com todos nós? Verso 10. Primeiro, para que possais andar dignamente diante do Senhor. É o que eu quero. Eu
pregando, estourando por mim agora e dizendo: Senhor, me conceda isso nessa altura da minha vida, que eu possa andar dignamente diante do Senhor. Seja enquanto pastor, enquanto marido, enquanto pai, enquanto amigo, enquanto pregador do Evangelho, enquanto cidadão, com as minhas atribuições, com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades sociais, cidadão que compra, que vende, que negocia, que vai no mercado, que vai no shopping. Eu quero agradar ao Senhor em tudo. Eu quero que a minha vida, a maneira como eu vivo, todos os dias, não só no domingo, todos os dias, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, eu possa andar dignamente diante do Senhor. Que Deus lá do céu, olhando para nós, pense e diga o que Ele disse de Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Quem de nós terá a honra de ouvir aquela voz do céu, dizendo: este é o meu Filho, esta é a minha Filha amada, em quem tenho grande prazer. Ele prossegue, agradando-lhe em tudo. Sejamos honestos. Eu e você agora, vamos questionar a nós mesmos. Nós, hoje, neste tempo presente da vida, estamos agradando a Deus em tudo? Em tudo? Ou há uma área que nós, ao contrário, estamos desapontando o Senhor? Pastor, olha, tem uma área da minha vida que eu sei, eu estou desapontado, eu que sou falho, eu que sou pecador, eu admito que eu estou desapontado comigo mesmo. Imagine o Deus Santo, imagine o Deus puro, que é puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Ele deve estar muito triste comigo por coisas que eu abrigo aqui, por coisas que eu abrigo aqui no meu coração, por coisas que eu ando falando ou fazendo. Me comprometi com outras coisas. Então hoje você pondere sobre isso, porque o teu chamado, como foi o chamado dos Colossenses, é para agradar o Senhor em tudo. Em tudo. Tudo é tudo. Ele não exclui. Ah, não, essa área da sua vida, se você quiser levar de qualquer maneira, por exemplo, saúde. Talvez na saúde você é um fracasso, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não faz exercício, você não cuida do seu corpo. Você vai morrer cedo, escreve o que eu estou dizendo, a não ser que você se arrependa, você vai morrer cedo. Você vai morrer cedo e teu marido vai ficar aí para as menininhas. Ele vai casar com uma moça que se cuida, você não se cuida, teu marido vai ter uma mulher que se cuide. O senhor não se cuida, não cuida da sua saúde, vai morrer cedo. Sua mulher vai casar com um cara bacana, bonitão, que se cuida. E que vai andar no seu carro, você vai comprar um carrão e quem vai andar vai ser o outro, que vai dirigir, vai para cima e para baixo com ela. Você não se cuida. Você não agrada o Senhor nessa parte, no cuidado com sua alimentação, o seu corpo. Nós temos que glorificar Deus no corpo, na alma e no espírito. Está escrito, os quais, corpo, alma e espírito, pertencem a Deus. Pertence a Deus, não pertence a nós. Deus nos deu como uma espécie de comodato. Nós somos mordomos de nossa existência, da nossa vida. Nós não somos os donos. O mordomo não é o dono, ele administra todos os bens do patrão dele, mas ele não é o dono de nada. Apesar de que ele desfruta, ele come, ele tem na casa um bom quarto, ele tem acesso a todas as riquezas e os bens do patrão dele para administrar, para comprar, para vender. Por procuração ele pode, mas ele não é o dono de nada. É assim a relação da nossa existência com aquilo que Deus nos deu. Somos mordomos da nossa existência. Frutificando em toda boa obra. Porque uma vez, veja, que você anda dignamente diante do Senhor,
você agrada Ele em tudo, é óbvio que você começa a frutificar em tudo de bom que você faz. E você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. Os frutos começam a aparecer. As coisas boas que você faz começam a ficar em evidência. Não tem como esconder uma cidade edificada no cume da montanha. É o que está escrito. Os homens verão as nossas boas obras e glorificarão nosso Pai que está nos céus. E crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou falar para vocês, eu acho lindo quando uma pessoa cresce no conhecimento de Deus. E eu gosto de ler aqueles pregadores antigos, vocês escreveram grandes obras, grandes livros, eu fico extasiado. Vou citar aqui só por curiosidade para você. Você lê um livro de Spurgeon, você lê um escrito de John Wesley, de John Bunyan, você fala, meu Deus, como que esses homens tiveram um conhecimento tão profundo? Há também, agora, pessoas, pastores, pregadores recentes, mas para não ser injusto com um ou outro, e falar de um e omitir outro, vamos falar de quem já partiu, que pelo menos eles não vão saber que nós estamos falando dele. Tozer, A.W. Pink. Você fala, meu Deus, mas como que um homem desse fala coisas tão profundas que tocam, que iluminam a alma da gente, até que eles cresceram no conhecimento de Deus. E aí, deixa eu falar não sou profeta, mas falar por profecia, por inspiração. Quem sabe você vai crescer no conhecimento de Deus para abençoar outras gerações. Vai se tornar um escritor, uma escritora. Repito, não sou profeta, mas estou falando por profecia. Quem sabe eu esteja agora diante de muitas pessoas que serão conhecidas no futuro pelos seus escritos, pelo que vão produzir nesse tempo. Como Paulo. Paulo está aqui, ó. Nós lemos Paulo todo dia praticamente aqui no Paraná na Graça. Por quê? Porque esse homem cresceu no conhecimento de Deus. E à medida que ele crescia no conhecimento de Deus, ele compartilhava esse conhecimento de Deus. Nós ministramos a Santa Ceia porque Paulo nos ensinou. Ele diz, o que eu recebi, eu ensino para vocês. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Ele explica toda a liturgia da Santa Ceia. Por quê? Porque ele cresceu nesse conhecimento. E era divino, era profundo. Por que é tão comovente? Por que nos toca tanto quando, e pastores, querem ministrar a Santa Ceia? Aproveito para falar com os meus colegas da Graça, das outras denominações. Não inventa uma, faça do jeitinho que Paulo ensinou. Porque ele diz, aquilo que eu recebi é o que eu vos ensino. O pessoal fica dando título em Santa Ceia da chuva, Santa Ceia do sol, Santa Ceia não sei do que lá das cantas. Santa Ceia é Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Não existe outra Santa Ceia. É a Santa Ceia do Senhor. É o pão e o cálice e a igreja reunida. E Jesus no meio dela, consolando, se manifestando, curando, libertando, santificando, dizendo-nos, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se ajuntarem para comerem deste pão e beberem deste cálice, porque todas as vezes que vocês estiverem unidos comendo deste pão e bebendo deste cálice, vocês anunciarão a minha morte até o dia da minha volta. E aí nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós. Façam isso em memória, em lembrança de mim. Lembrem-se do que eu fiz por vocês. Isso é o conhecimento de Deus. Por isso que ele é profundo, por isso que ele toca o coração, por isso que ele nos comove, por isso que ele nos leva às lágrimas. Porque é nesse momento que nós temos um contato com aquilo que é mais divino, com aquilo que é mais sagrado, com aquilo que é mais poderoso no Evangelho. Corroborados em toda a fortaleza, cada dia mais fortes, cada dia mais firmes em Deus,
segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Ou seja, a gente não tem pressa para as coisas acontecerem. Nós estamos tão imersos em Deus que nós já nem temos mais noção de tempo. Você já não se preocupa mais com as coisas. Você faz planos, obviamente, você obedece a Deus, você trabalha, você ajunta, você vive a vida. Mas você está tão arrebatado pela consciência de ser de Deus, que você já não se preocupa mais. Pastor, eu tenho um dinheiro para receber. Daqui a pouco você recebeu e nem viu. Tem uma empresa, tem um trabalho, tem um negócio, você vai vivendo em Deus, de repente as coisas começam a acontecer porque você está assim, com paciência, com longanimidade, com gozo, com alegria. Quando você percebe, você já vendeu, você já comprou, você já adquiriu. Na verdade, as coisas na vida, à medida que elas vão perdendo o encanto para nós, vamos nos encantando cada vez mais com o céu, com a glória, com as coisas de Deus. E eu tenho aprendido isso, quanto menos eu aspiro às coisas do mundo, mais Deus me dá delas. Elas não têm mais aquele encanto, aquela influência, aquele poder arrebatador de me consumir às noites, de eu passar a noite pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, isso perde o encanto, você vai vivendo em Deus. Claro, e você precisa de comer, de morar, de vestir, de ir, de voltar. E Deus sabe de todas essas coisas. Então você vai vivendo com longanimidade, com paciência, com alegria. Quando você vê, as bênçãos estão chegando. Você está igual Salomão, naquela fase que Salomão é um exemplo para nós. Deus apareceu ele em sonho e falou, Salomão, pede o que você quer que eu te faça. Senhor, me dá sabedoria para eu cuidar bem do povo. Veja que ele não pediu nada para ele. Ele pediu pelo povo, ele pediu pelo chamado, pela vocação, pelo dom que ele tinha recebido, pela responsabilidade de ser rei em Israel depois de Davi, seu pai. E Deus disse, olha, porque você me pediu sabedoria para julgar causa de justiça, para cuidar da nação. Eu achei que você ia me pedir a cabeça dos seus inimigos, eu achei que você ia me pedir dinheiro, eu achei que você ia me pedir qualquer coisa, Salomão, mas já que você me pediu para as pessoas, você pediu sabedoria para ser um bom rei, eu vou te dar até o que você não pediu. Você vai ser o homem mais sábio do mundo, antes de ti não teve, depois de ti nunca mais se levantará. Só Jesus foi maior que Salomão nos aspectos da sabedoria. E enquanto você for vivo, ninguém vai ser mais rico do que você. Porque você pediu pelos outros. Porque você pediu algo que me agradou. Eu vou te dar até o que você não pediu. E dinheiro não era problema para Salomão. A Bíblia fala que tinha prata em Israel igual pedra. Virou até uma praga de tanta prata. Perdeu o valor de tanto que tinha. Por quê? Porque aquele homem aprendeu a longanimidade e paciência com gozo. E ele termina no 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui é maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. A mesma herança de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos heróis da fé, é a herança que eu tenho. É a herança que eu tenho, de ser participante dos santos na luz. O mundo está em trevas, o mundo não tem essa iluminação, esse entendimento, essa compreensão, essa sabedoria. E nós recebemos o dom, o privilégio, a graça de termos a mesma graça, a mesma bênção dos santos que já pisaram nessa terra. Nós somos equiparados, nós sentamos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Isso é maravilhoso. Você senta-se à mesa com os grandes. Você senta-se à mesa com os mais santos, com os de maior fé, aqueles que fizeram as maiores proezas. Você recebeu a graça de estar junto com os maiores e os melhores da humanidade que já pisaram na face dessa terra. Amém?